Olá, boa noite! Mais um programa do Hora Tricolor. Sejam bem-vindos, você que está nos assistindo aqui no YouTube. Você já se inscreveu no canal? Já acionou o sininho? E lá no Twitter e no Instagram, @Hora_Tricolor. Compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Antes de chamar meus amigos para dar uma boa noite, eu queria dar uma boa noite especial para os nossos seguidores, o @SPFC Popular, o Fernando Pereira e o Emerson Chip. Um grande abraço, meus amigos. Eu já vou começar aqui dando boa noite para o Raul. Raul, uma boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Carlão, Gui, Alê. Vamos falar bastante desse jogo aí da segunda-feira, né? Jogo importante para o São Paulo. Espero que a gente consiga a classificação lá dentro de novo, porque obviamente a federação ia mandar o jogo para segunda, né? Mas a gente vai falar muito disso, hein? Dos bastidores do São Paulo, que pro Gui, por exemplo, se posicionou mal, né? Mas a gente vai debater isso aí. Vamos junto aqui. É isso aí, a gente vai. Aliás, é a primeira pauta do programa de hoje, mas antes eu vou dar boa noite aí e vou chamar o Ale, meu querido. Seja bem-vindo, Ale. Ótima noite para você. Ótima noite, Carlão, Gui, Raul, amigos do Hora Tricolor. Bom, a emoção já está a mil, né? A gente vai discutir muito, vai falar muito sobre a expectativa desse jogaço de bola. Mais uma semifinal, mais um mata-mata, que, por sinal, 17-5 para quem manda na porra toda. É isso aí, Ale. E agora eu vou chamar meu amigo da madrugada, onde nós estávamos assistindo o carnaval, mais especificamente a Grande Rio, mas isso é pauta para outro programa. Eu vou chamar o mensageiro do caos. Fala, Gui, uma ótima noite. Fala, Dom Carlo, Ale, Raulzito. Bom dia, boa noite, boa tarde para todos os tricolores do mundo, em especial para os meus três mosqueteiros aqui. E, cara, assim, clima bélico para o jogo da próxima segunda-feira. Mais uma vez, o Palmeiras encara um jogo contra o São Paulo como fim de mundo, né? E eu até entendo, porque o retrospecto deles contra a gente em mata-mata, se eu fosse palmeirense, graças a Deus não sou, teria vergonha, né? Eu iria me esconder durante o jogo, porque o Palmeiras, como todo mundo sabe, é um bom e velho freguês do São Paulo. E eles estão desesperados, estão completamente desesperados e estão tentando reunir forças, se unirem, criando narrativas, enfim, estão desesperados. E o clima está realmente muito quente e a tendência é que até segunda-feira a coisa piore. É isso aí, Gui. E você que está nos assistindo, não saia daí, porque a gente vai debater sobre tudo isso e muito mais. Porque agora eu vou chamar o Raul. Raulzito, chama a vinheta, meu querido. Grande abraço, vamos lá. É isso aí, vamos começar agora o carnaval terminando, como diz os hermanos, todo carnaval tem seu fim, mas o Hora Tricolor não para. Raul, eu vou pegar a deixa aqui do Gui e já vou te chamar. Eu vou querer a sua opinião, essa questão dos bastidores que você já puxou, da opinião do Gui. Parece que o São Paulo já perdeu isso faz tempo, né? Antes de começar o campeonato, Raul. O São Paulo postou uma nota lá no Instagram e eu senti que foi uma nota mais para incomodar, né? Para gerar incômodo, não só na federação, como no Palmeiras. Então, até porque o São Paulo já sabia que não ia ganhar nada, que não ia conseguir modificar nada. E isso já tem acontecido com o São Paulo há tempos. Então eu senti que foi mais uma cutucada para entrar no jogo, já começar a jogar esse jogo, né? Do que para realmente mudar alguma coisa que já não ia ter como mesmo.
Vai ser difícil, é igual eu falei lá no grupo. O jogo para o São Paulo já começou, já iniciou. Eu acredito que a questão que o Gui colocou agora há pouco na apresentação dele é perfeita. O Palmeiras, ele tá com medo de perder de novo. Então, ele tá criando vários factoides, ele tá engrandecendo qualquer notícia justamente para tentar desestabilizar o São Paulo e ganhar no fórceps. Ale, o São Paulo, quando teve show, foi para Brasília. No regulamento que o Gui disse muito bem para a gente, não está escrito nada de obrigatoriedade no caso de sábado, domingo, que nem você disse, Ale, nem de segunda. Mas o São Paulo não conseguiu mudar a data e teve que ir para Brasília, até porque o São Paulo tem um acordo já com Brasília, o São Paulo repôs a grama do gramado de lá, mas agora isso não acontece com o Palmeiras. O que fazer agora, Ale? Agora é ganhar dentro da casa deles, na segunda-feira. Como você vê essa guerra de bastidores? Vamos lá, Carlão, amigos do Hora. Na minha opinião, o São Paulo já não tem bastidor, de há muito tempo. Não é de agora que a gente passa vergonha, que tem bastidor de time pequeno, né? Mas eu prefiro me ater a outros detalhes que não somente o bastidor. Nós, torcedores do São Paulo, sabemos que não tem bastidor, assim como a própria diretoria sabe que não tem poder político na federação, não tem poder político na CBF, na Conmebol. Infelizmente, não apita mais nada. Mas o fato é, se nós tivéssemos resolvido as coisas dentro de campo, não estaria com o Pires na mão aí, nem fazendo notinha ridícula para passar pano para a torcida. Certo? Porque a nota só serviu para isso. Que foi lá o presidente da organizada e exigiu, fez a notinha, mas sequer foi no conselho arbitral lá da próxima fase para representar o time, que é uma vergonha. Você, como time, você tem que ir lá, mas também vai mandar quem? Né? A gente sabe. Vai mandar, vai adiantar? Então vamos lá, vamos falar de... eu prefiro falar da falta de futebol, falta de planejamento, shows no Morumbi. Ao invés de você levar o jogo para o Pacaembu, que foi reinaugurado, você leva para Brasília com 9, 10 mil pessoas em campo. É uma ridícula, uma vergonha que o São Paulo fez. Tá? Perder para Bragantino, Inter de Limeira, Velo Clube, Ponte Preta, 12 pontos jogados na lata do lixo. E agora você quer fazer mimimi porque não vai jogar na segunda-feira? O jogo na segunda-feira está prejudicando, sabe quem? O torcedor do Palmeiras. É jogo de torcida única. E os caras querem jogar na segunda-feira, azar deles, velho. A gente não tem que se preocupar com isso. Vai lá e joga segunda. Ganha mais 2 dias aí de descanso, de treinamento, que o Zubeldia treine e faça acontecer. Né? Agora, o que não pode é ficar dando desculpa ou então jogando para a torcida com notinha para a federação. Ridículo para mim, Carlão. Bastidor não tem e passou vergonha. Tem que ir lá dentro de campo e bater nos caras. É isso. Perfeito, Ale. Inclusive, Gui, a questão da justificativa da nota foi muito patética. A questão de falar que seria um jogo importante. Cara, quem tá lá dentro, o Casares, o Belmonte, o Muricy, tem que entender que todo jogo para o São Paulo Futebol Clube é importante. Isso só aí já foi uma bela de uma desculpa vergonhosa e esfarrapada. Ô Gui, como você encara essa questão aí, por mais que o Ale já tenha dito, é vergonhoso, perdemos sim dentro de campo a oportunidade de não estar precisando contar com isso, mas, ô Gui, o Ale levantou um ponto importante. O São Paulo, que jogou na segunda, e o Palmeiras no sábado, o São Paulo ganhou 2 dias aí para respirar, não é não? O São Paulo ganhou 2 dias e o Palmeiras também ganhou alguns dias para recuperar alguns jogadores, como o Piquerez, o Gomes, entrosar o Vitor Roque. Então eu acho que nessa questão de ganhar os dias, fica mais ou menos elas por elas. O São Paulo tem as suas vantagens e o Palmeiras também. Mas o que mais me incomoda nessa manifestação pública do São Paulo, através da nota oficial, é que o São Paulo ele se apoia em algo que não existe no regulamento. Eu li o regulamento. Fiz questão de ler o regulamento. Em nenhum momento é colocado que a semifinal do Campeonato Paulista, que é disputada em jogo único, onde o clube mandante é aquele que tem a melhor campanha, no caso Palmeiras e Corinthians, eles são obrigados a jogar aos sábados e domingos. Concordo também com a Lê, né?
Ah, mas segundas também não. Tudo bem, convenhamos. O futebol, geralmente, ele é disputado às quartas, quintas, sábados e domingos. Segunda-feira é agora algo novo que começou no Campeonato Brasileiro, né? Só que, se isso não existe no regulamento, o São Paulo, como time grande que é, como tricampeão do mundo único no Brasil que é, como o único clube paulista nunca rebaixado que é, como o único clube que possui o maior estádio particular do estado, quitado, que é dono, que não depende de construtora, que não depende de ordem de empresas para definir onde joga, que é, o São Paulo não precisa redigir uma nota oficial patética, como fez, muito mal redigida, sem pé nem cabeça, se apoiando em algo que não existe. Lamentável, São Paulo não precisa disso. Se tem um time que tem que estar com a fralda cheia, que tem que estar com medo nesse momento, é o Palmeiras, que é freguês do São Paulo. Que todo mata-mata se borra para o São Paulo. Eles têm que estar com medo. Aí a diretoria do São Paulo vem a público e faz essa nota nojenta. Uma nota nojenta. Envergonha o São Paulo essa nota oficial. Envergonha. E eu sou o primeiro a defender o São Paulo contra o Palmeiras. Eu sou o primeiro. Porque eu sei como eles encaram o jogo contra o São Paulo. Eles têm ódio do São Paulo. Eles odeiam o São Paulo. O São Paulo, para eles, é inimigo, não é rival. Com o Corinthians, eles têm uma relação de amor, Romeu e Julieta. Contra o São Paulo é guerra. Então eu sou o primeiro a defender o São Paulo contra esse clube da Zona Oeste de São Paulo. Só que nesse caso, a diretoria do São Paulo errou e errou demais. Essa nota oficial é tenebrosa, é absurda, não faz sentido. A diretoria poderia sim se apoiar em outros temas. Como, por exemplo, a arbitragem, que até agora está em aberto. Por quê? Estão com medo de escalar o Klaus? Por que estão com medo? O Klaus não é o melhor árbitro aí tido pela Federação Paulista, não é? Pela CBF. Por que esse medo todo? Por que a arbitragem não foi definida até agora? Outro ponto. Grama sintética. Toda vez que o São Paulo joga naquele campinho, o São Paulo tem jogadores lesionados. O São Paulo é prejudicado tecnicamente. Toda vez. É um absurdo. Um absurdo o que a diretoria do São Paulo fez. Ela tem temas muito mais relevantes para se apoiar do que se apoiar numa questão de não queremos jogar às segundas, queremos jogar aos sábados. Ridículo. É isso mesmo, Gui. O Gui tocou no assunto da arbitragem, Ale, parece que saiu a arbitragem há poucos minutos, é isso mesmo, Ale? Será a arbitragem feminina nos dois jogos? Está confirmado já? Carlão, especulação, né? A gente ouviu ontem no programa do Neto, no Donos da Bola, falando da Daiane. Daiane, né? Daiane Muniz. Isso. Então, seria Daiane Muniz, né? Isso, seria a Edna no jogo do Corinthians e Santos, e Daiane Muniz no do São Paulo, mas como foi o Neto que falou, a gente vai aguardar, vamos apurar. No mesmo programa da Band, aliás, na mesma emissora, mas no outro programa da Renata Fã, foi colocado que, e aí o Capelanes falou, Rafael Klaus é um dos candidatos fortes para apitar um dos dois clássicos, né, e também na escala tem Matheus Delgado Candansan e Flávio Rodrigues de Souza, que também são árbitros FIFA e também estão cotados. Ou seja, ainda não tem nada, tudo especulação, mas tenho certeza que a arbitragem será um problema. Eu também acredito que seja. A Daiane, ela já foi muito mal contra o São Paulo no VAR, mas o último jogo que ela apitou em campo, porque ela abriu mão agora de apitar pelo VAR, ela até que foi bem. Eu acho que ela é menos confusa
e mais segura do que a Edna. O Gui, eu acho que tem alguma informação, Gui. Só uma lembrança. Posso até tá equivocado aí num dado ou outro, tá? Mas vou lembrar aqui. Desde 2012, eu acho que são 13 ou 14 expulsões que o São Paulo tem jogando contra o Palmeiras. E o Palmeiras tem 0. Ou se tiver uma expulsão. A arbitragem tem prejudicado o São Paulo sistematicamente contra o Palmeiras. Sistematicamente. O São Paulo é prejudicado. Bastidor. Não temos, né? E não temos. E Exatamente. quando temos, é em cima de algo assim, tá? Não queremos jogar as segundas. Faça-me o favor. Mas o Raul deve ser a favor da Daiane, né? É a favor da Daiane, Raul? Não. Nem conheço. Nem conheço. Eu acho que... o São Paulo vem sofrendo, né? Com a arbitragem também. Como o Gui citou também, com o gramado sintético, que é ridículo ter isso no futebol. Futebol... Extremamente prejudicado nos últimos anos. Extremamente. O São Paulo não tem absolutamente nada de presença e força nos bastidores. Isso, o Raul pediu um tempo aqui, a gente estava até conversando, realmente, essa questão dos bastidores. E assim, e se fosse também lá na Arena Barueri, que é outro estádio da Leila, também seria no sintético, né? Isso não teria muita saída mesmo. Eu queria puxar um outro assunto com você agora, Gui, aproveitando a deixa. A gente estava comentando aqui do medo do Palmeiras, né? Você falou bastante sobre isso, aquele medo de desclassificação e o ódio, essa raiva que a torcida tem do Palmeiras perder para a gente, na verdade. E tivemos uma declaração de um presidente da TUP, o Gui, sobre suposto chute na bandeirinha, caso aconteça. Geralmente acontece com o Luciano, né? Ele já ameaçou que poderia a torcida invadir o campo se isso acontecesse. O clima é muito ruim nessa parte, né, Gui? Carlão, eu acho que o Palmeiras, como mandante da partida, se eu tiver errado, vocês me corrijam. Mas ele é obrigado a fornecer segurança para o jogo. A partir do momento que um integrante de uma torcida organizada do Palmeiras, eu tô comentando em cima da notícia, tá, Carlão? Eu não sei se ele é o atual presidente, se é presidente de honra, o que ele é lá dentro, tá? Até porque eu não conheço e não tenho vontade de conhecer nada a respeito do clube da Zona Oeste. Sim. Mas voltando ao tema, se ele ameaça, a partir do momento que ele ameaça, o São Paulo tem que levar essa ameaça à Federação Paulista de Futebol ou ao Ministério Público, não sei a quem o São Paulo vai recorrer. Porque lembrando que em 2008, contra essa mesma agremiação, o São Paulo, quando jogava a semifinal de um campeonato paulista, teve jogado dentro do seu vestiário gás de pimenta. Jogaram gás de pimenta dentro do vestiário do São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista de 2008. Sabe o que aconteceu, senhoras e senhores? Nada. Nada. E o São Paulo ainda... Não vou falar expressão aqui para não baixar o nível. Mas o São Paulo teve vergonha na cara, teve honra, voltou para o campo. Mesmo com os jogadores vomitando, passando mal no intervalo. Tem cenas, vídeos históricos que tem até hoje aí. Pesquisem, procurem. São Paulo voltou a campo. Acabou sendo eliminado. Um erro crasso do São Paulo. O São Paulo jamais deveria ter voltado ao segundo tempo. Deveria ter feito como o River Plate fez, nas mesmas condições em uma Libertadores, jogando na Bombonera contra o Boca Juniors, quando sofreu do mesmo mal e se negou a disputar o segundo tempo. E detalhe, na época, o River Plate foi automaticamente classificado, se não me falha a memória, e o Boca foi eliminado da Libertadores. Então, todo cuidado é pouco. Quando a gente for jogar território hostil,
território inimigo. Se eles pudessem, eles cavariam trincheiras para receber o São Paulo lá. Todo cuidado é pouco. E essa ameaça tem que ser encarada de maneira séria pelo São Paulo Futebol Clube. Eu penso dessa forma também, porque aonde que o cara tem a capacidade de querer comparar? Eu até também não... Se fosse jogador, eu até vou gostar aquele chute a bandeirinha e tal, mas se eu fosse jogador, eu acho que eu não faria isso. Mas é incomparável. Uma invasão de torcida no gramado e um líder da torcida incitar isso é algo totalmente sem noção. Eu acho que a perspectiva é bem ruim. Eu acho que o clássico vai ferver, hein, Raul? O que você está pensando sobre isso? Então, Carlão, eu tava falando aqui, acabou caindo. É normal quando tá falando deles, né? Esses dias caíram até no carnaval, mas cai em tudo quanto é. Tudo que disputa cai. E aí eu falei aqui, acabou caindo também na internet. Tava falando da arbitragem, já mudou o assunto, foi pra questão da bandeirinha, né? Eles já estão com medo de ter chute na bandeirinha. É impressionante, né? Porque eu nem. Com tanto assunto pra discutir, eles estão falando de bandeirinha. Eu acho que se tiver gol do Luciano... Eles estão prevendo se tiver gol do Luciano, o Luciano tem que ir lá e arrebentar a bandeirinha na porrada. Boa, Raul. Eu vou torcer muito para isso mesmo, porque eu acho que o cara levantou uma pauta que o São Paulino não estava nem pensando nesse exato momento. Isso acontece durante o jogo, o próprio jogador não vai programar alguma coisa se ele não fizer o gol. Ô Ale, vamos mudar o assunto aqui, vou te chamar. O São Paulo tem adotado aí nos últimos jogos o 3-5-2. Essa tem sido a escalação do São Paulo. No último programa debatemos aqui, o Gui até falou a questão de ter um 3-5-2, dependendo do jogo, com alas, com mais características de alas, jogadores que apoiem mais do que jogadores mais defensivos, por exemplo, como foi o Cédric Soares e o Enzo Dias. E além disso, Ale, também tem uma perspectiva de estar disponível no banco de reservas o Luiz Gustavo. Eu acho que o São Paulo vai no 3-5-2 mesmo até o final, né, Ale? Carlão, vamos lá. Se você me permitir, meu âncora, eu gostaria de dar um pitaco nessa questão aí dos caras, dos torcedores uniformizados. Tem alguns pontos que a gente precisa falar e depois eu quero falar assim do esquema tático mais rapidinho, porque os caras são melhores que eu para falar nisso. Mas quando a gente fala em medo ou ódio que o adversário tem do São Paulo, a gente tem que lembrar do 17-5. Isso explica muita coisa no mata-mata e explica muito desse sentimento deles. Mas para mim, esse negócio de medo, de ódio, cara, isso para mim não combina com futebol. Você pode falar, Lê, a gente está perto de uma decisão de semifinal do Campeonato Paulista. Mas, como diz o Milton Neves, o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Então, esse negócio de ficar pilhando, ofendendo, num país como o nosso, é extremamente complicado. E aí, da onde surgiu isso? São 2 presidentes, ao que parece, torcida uniformizada, que trocaram mensagens em rede social. Um deles falando que vai pagar chopp se o Luciano for lá e enfiar a bicuda na bandeirinha, e o outro falando que vai invadir. Só para avisar o amigo que falou que vai invadir, como o Guilherme bem colocou, o Estatuto do Torcedor, no 41B, no artigo, promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos. Pena, reclusão de 1 a 2 anos e multa. Vai lá, amigão. Invade. Invade, quebra essa. O Luciano, se ele tiver amarelo, pode tomar vermelho. Se ele chutar e não tiver amarelo, vai tomar amarelo. Palmeiras provavelmente vai perder mando de campo. Vai lá e invade. Faz isso, quebra essa para nós. Exatamente. Tá? Então vai lá e arrebenta. 41B, amigão. Lê lá antes de falar bobagem. Com relação ao esquema tático, para mim, Carlão, Gui, Raul, 3-5-2 o São Paulo deveria adotar. Deveria dar essa sequência, porque. Só que essa sequência do 3-5-2, para mim, não é do Zubeldia. Alguém falou para ele, cara, 3-5-2 porque não tá dando certo. Vai no 3-5-2 para não dar BO. Né? Então, só que eu acho que mesmo no 3-5-2 a gente está perdendo meio campo.
quando tinha o Pablo Maia, você tinha um meio de campo ali mais forte. Agora você tem o Marcos Antônio e tem o Alisson, que não são dois marcadores, né? E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é que a bola aérea do Palmeiras é a jogada mais forte deles. Então, eu começaria com 3 zagueiros altos, né? E teria que armar o jogo de uma forma de não perder o meio de campo. No primeiro tempo contra o Novo Horizontino, a gente chegou a perder o meio campo. Isso é grave, contra um time mais fraco. Então, a gente não pode correr esse risco. Mas eu seguiria no 3-5-2, Carlão. Então, Ale, eu vou até dar uma opinião aqui do que eu vi. Na verdade, eu vou dar uma informação para você, para o Raul e para o Gui. Eu vi um vídeo hoje, no final da tarde, do Miller. Perguntaram para o Miller sobre como que o São Paulo vai a campo aí na escalação contra o Palmeiras. O Wilsinho e a maioria dos torcedores estão gostando da ideia do 3-5-2. Só que com o Miller ele pensa o contrário. Ele acredita que povoar o meio-campo e não precisaria ir com os 3 zagueiros. É uma opinião do Miller, tá? Não é a minha. E ele acha que o Palmeiras virá com 3 atacantes e que o São Paulo ainda assim vai sofrer bastante com isso. É uma questão bem complicada mesmo. Eu vou chamar até o Gui agora para falar, por quê? Porque eu acho que muito vai influenciar o que o Gui pautou no programa anterior, que é a questão dos alas serem ofensivos ou defensivos. Qual que é o ideal para o clássico, Gui? Então, Carlão, eu acho que se o São Paulo optar pelo 3-5-2, o São Paulo deveria apostar em alas de velocidade. Não é o caso do Cédric e do Enzo Dias. Não é o caso. Eu sei que muita gente não gosta, e eu dou razão ao Igor Vinícius, tecnicamente falando. Mas o Igor Vinícius é um cara que, na hora de puxar um contra-ataque, ele é um cara que ele tem qualidade. Qualidade o quê? Velocidade. Não qualidade técnica, mas ele tem velocidade. Coisa que o Cédric, por exemplo, se cair uma bola no pé dele no contra-ataque ali, ele não tem velocidade para dar aquele sprint ali e, de repente, criar uma oportunidade de gol para o São Paulo. Então, eu, particularmente, entraria com o Igor Vinícius e o Wendel nas alas. Mas, assim, sendo realista, não é o que o Zubeldia vai fazer. Para mim, o Zubeldia vai entrar com um time muito próximo àquele que enfrentou o Novo Horizontino. A minha dúvida é, o Marcos Antônio, ou Marco Antônio, não sei qual é o primeiro nome dele, se é Marco Antônio ou Marcos Antônio, enfim. Ele jogou... Não é que ele jogou mal, ele foi uma figura nula em campo contra o Novo Horizontino. Ele não se apresentou para o jogo, ou estava deslocado, estava sem ritmo de jogo, não sei. Mas ele não aconteceu contra o Novo Horizontino. E o Luiz Gustavo, em contrapartida, que estava contundido, ele treinou hoje. Hoje, quarta-feira no Brasil, certo? Então, o que acontece? Ainda temos quinta, sexta, sábado, domingo. O jogo é só segunda-feira. Eu acho que é possível, sim, o Luiz Gustavo estar em campo. Concordo que é difícil que ele fique os 90 minutos dentro de campo, atuando. Mas acho que o Luiz Gustavo é uma melhor opção e daria uma proteção defensiva melhor do que o Marcos Antônio, por exemplo. Então eu acredito que o meio-campo que o senhor Zubeldia vai escalar é Alisson, Luiz Gustavo, os 2 volantes, para iniciarem o jogo, com o Oscar mais à frente, como um camisa 10 clássico, né? Agora, o ataque do São Paulo, o Caleri está escalado. A dúvida é quem será o companheiro do Caleri, né? Para mim, essa é a grande dúvida. Não acredito que o Ferreirinha comece. A minha dúvida é, o companheiro do Caleri será o Lucas? Será o Luciano? Ou será o André Silva? Essa é a minha grande dúvida. Mas eu acho que o time que o São Paulo vai a campo contra o Palmeirense, Rafael, Arboleda,
Alan Franco e Ferrarese, principalmente pela estatura do Ferrarese, e o Ferrarese ele tem uma vantagem. Se o São Paulo quiser variar o esquema, ele faz a lateral direita. Então, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cédric, Wendel, meio campo com Luiz Gustavo, Alisson, Oscar. À frente, eu acredito que ele vai de Luciano, pela experiência, por ser um jogo grande e pelo fato do Luciano causar calafrios na torcida do Porquinho. Luciano e Caleri. Eu acredito que seja isso a escalação do Zubeldia e não vai fugir até a final do campeonato se o São Paulo seguir, viu? Mas antes de puxar o boa noite, eu vou pedir a opinião também de Raul Guardiola, o Raul que está em Pequim, né? Está no fuso horário da China. Raul, você iria como pro Clássico? 3-5-2, Carlão. E acho que o Ale citou bem aí. Não é o esquema do Zubeldia, não. É segurar emprego, né? Tá segurando o emprego dele, porque ele teve que colocar gente ali atrás, teve que povoar, porque tava tomando muito gol, tava muito aberto, cara, muito aberto. Então é por isso a escolha do Cédric e do Enzo pela esquerda. Porque senão o São Paulo fica muito vulnerável. E acho que contra o Palmeiras ele não vai fugir disso também, ele vai com esse mesmo time. Talvez coloque o Luciano para jogar, como o Gui citou aí. E eu não entraria com o Igor Vinícius, não, e com o Wendel. Porque eu acho que o São Paulo não vai ter muita chance de contra-ataque no primeiro tempo. Eu acho que se for ter chance de contra-ataque, um jogo mais aberto, seria para o segundo. Então, por isso que eu entraria mais fechadinho para segurar o Palmeiras aí nesses 20 minutos. Eu acho que é bobeira ter válvula de escape no começo do jogo. E um cara que marca muito mal, como o Igor Vinícius na direita, eu acho que só afundaria o time no início do jogo. Mas tem que ter válvula de escape, né? Tem que ter válvula de escape. Eu concordo com vocês. Tem que se precaver. Os primeiros 25 minutos é importante que o São Paulo não tome gol, segure o ímpeto, porque segurando o ímpeto dos caras por 25 minutos, eles vão, naturalmente, eles vão dar aquela, não relaxada, mas eles vão diminuir o ritmo, eles vão dar aquela retraída, porque é impossível você se comportar dessa maneira maluca, jogando para cima do adversário de peito aberto por 90 minutos. É impossível. Então, segurar os caras por 20, 25 minutos ali, naturalmente o São Paulo vai equilibrar o jogo e vai começar a ter espaço, oportunidades. Só que para isso você precisa ter jogadores que puxem o contra-ataque. Então, assim, se você jogar, na minha opinião, jogar com Cédric e o Enzo Dias, você tá jogando com uma linha de 5. Aí mais à frente, com o Alisson e Luiz Gustavo, você tá jogando com 2 volantes. Tudo bem, o Alisson é um cara que ele circula mais, ele flutua mais dentro de campo, mas não deixa de ser volante. Você tá jogando com 5 defensores e 2 volantes, 7. Aí vai ficar aquele buraco e o São Paulo vai abdicar de jogar e vai ser massacrado. Então, eu não concordo. Eu acho que é uma atitude meio suicida jogar com 7 defensores. Mas faz tempo que o São Paulo não vai pro Allianz Parque só para se defender. Independente da formação tática. Faz tempo. O São Paulo hoje, principalmente nos últimos jogos, o São Paulo propôs mais jogo que o Palmeiras. Sim. Eu até fui assistir o último jogo contra o São Paulo e até me surpreendi, porque nos últimos minutos do jogo, quem tava no ataque era o São Paulo. Sim. Eu liguei a TV, eu nem tava assistindo o jogo, tava com 70 e poucos minutos, liguei, e o São Paulo no campo do ataque trocando passe. Então, assim, faz tempo que o São Paulo não só se defende lá. Então, eu acho que o São Paulo vai sair pro jogo, sim, independente da escalação. E tem que sair, sabe por quê? Se não sair, se ficar lá atrás, lá, sofrendo pressão, aí, meu amigo, um abraço. Então tem que sair pro jogo. Segura o ímpeto dos caras nos primeiros 15, 20, 25 minutos. Os caras vão dar aquela cansada. Aí é a hora do São Paulo. Pelo que a gente está debatendo aqui, eu acho que não resta dúvida. Um jogador diferente do outro, mas o esquema vai ser o 3-5-2 mesmo. Bom, gente, gostaria de agradecer mais uma vez quem nos acompanha aqui. Eu vou pedir mais uma vez, se inscrevam e acione o sininho no YouTube, e no Instagram, e no Twitter. É o @hora_tricolor. Compartilhem nas suas redes sociais.
compartilhem nos seus grupos de WhatsApp. Eu vou puxar o boa noite primeiro, porque depois eu já vou puxar os meninos aí para a gente encerrar. E gostaria mais uma vez de agradecer você, Ale, você, Raul, e você, Gui. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade aqui de estar debatendo sobre o São Paulo, sobre essa paixão que nós temos, que, como eu disse lá no primeiro programa, só quem ama entende. São coisas que realmente não tem explicação, a gente sente. E a gente sente, e estamos aqui, estaremos sempre aqui para dar maiores informações com vocês. E, comentem, viu? Assistindo o vídeo, comentem aqui no YouTube também, os comentários estão abertos. Uma ótima noite para vocês, fiquem com Deus. E, Raul, pode puxar o seu boa noite também, meu querido? Bom, boa noite a todos. O Carlão já comentou, vou reforçar aqui para vocês se inscreverem, que é importante para não ficar de fora aí do que a gente posta. Nas mídias sociais também, a gente posta muita notícia lá, então é legal para vocês que querem estar sempre por dentro do São Paulo aí. Fechou? Manda boa noite aí, Gui. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá onde você estiver. Gente, agora é guerra. Não tem muitas meias palavras nesse momento, não. O São Paulo tem que encarar esse jogo como uma guerra, como o inimigo encara. Então é isso. Vai dar tudo certo, sairemos classificados e vamos embora. Lógico que antes do jogo aí a gente vai fazer mais um ou dois vídeos aí, vamos ter surpresa até o dia do clássico. É isso, pensamento positivo. Agora realmente é hora de união, é hora de torcer pelo nosso time, pelo nosso clube e vamos embora. Tamo junto sempre, principalmente contra esse inimigo declarado que nós vamos enfrentar segunda-feira. Fiquem com Deus, um grande abraço, tamo junto sempre. Vai lá, Alezito! Amigos do Hora, mais um programa sensacional. Agradeço demais a oportunidade. Passando também para deixar o nosso pedido, se inscreva no @hora_tricolor. Comentem, compartilhem, curtam, nos sigam, ajudem a fortalecer os canais da mídia alternativa. Tamo junto e tenho certeza que a gente vai estar lá na segunda-feira comemorando bastante. Vamos apoiar do início ao fim, não importa se 3-5-2, 4-4-2, não importa o esquema, não importa os jogadores, não importa nada. Importa a vitória do Tricolor. Valeu, moçada, ótima noite, fiquem com Deus, forte abraço. Vamos, tchau!